Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Não sei a qual horário de onde os senhores estão nos assistindo, mas eu me chamo Donaldo Júnior, estou aqui para iniciar um chamado que Deus tem colocado no meu coração de proclamar a palavra, de pregar a palavra, pregar o evangelho. E inicio com esse vídeo, inicio o nosso canal com esse primeiro vídeo, na verdade, né? Aqui simplesinho da minha casa, com aquilo que eu tenho, com os recursos que eu tenho, que fica também sempre aquela reflexão, né? Fazer o melhor com aquilo que a gente tem, até termos condições de fazermos melhor ainda. E não esperar o momento certo, esperar que tenhamos as melhores condições, né? Eu sou esposo da Ramila, tenho 2 filhos lindos, o Oliver e a Lia. E Deus tem nos abençoado grandemente. O Senhor tem nos dado aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos todos os dias. E já tem tempo que Ele tem me chamado e Ele tem me cobrado bastante para começar esse canal, para começar a falar sobre o Evangelho, sobre a vida de Cristo, sobre quão bom é servir o Senhor. E como Ele mesmo diz na palavra, o maior é aquele que serve. Então, estou aqui diante de vocês com um pouco conhecimento que eu tenho, um pouco de entendimento, para servir, para poder ler com vocês, acompanhar com vocês, na direção do Espírito Santo, poder passar para vocês um pouquinho de conhecimento, e que essa palavra que salva, essa palavra que cura, e que ela possa nos abençoar todos os dias, né, nos dando condições de continuarmos fazendo aquilo que Deus requer de cada um de nós, continuarmos cumprindo o nosso propósito nessa terra e continuarmos sempre na palavra, na direção, na certeza de que Deus é nossa direção, o nosso leme do nosso barco. Jesus é o nosso Salvador e que aquilo que Ele tem para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós mesmos imaginamos. E para iniciar o nosso estudo, eu acho que nada melhor do que iniciarmos por Eclesiastes, né, que é uma das epístolas que Salomão escreveu, que Deus tem tocado no meu coração. Eu já tenho lido ela, jejuei para poder começar falando sobre ela. E espero que as palavras que venham daqui para frente, espero que milhares de vídeos possam ser gravados, né, para esse canal, para que mais vidas possam ser salvas, mais vidas possam ser atingidas por Jesus Cristo. E é isso aí, é uma leitura rapidinha todos os dias, todas as manhãs, um capítulozinho, rapidinho, um entendimento, uma palavra, uma oração, para que Deus possa nos abençoar, para que Ele possa iniciar o nosso dia, ou no horário que você estiver vendo esse vídeo, que Ele possa tocar no seu coração. Vamos lá? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, por mais um dia podermos estarmos aqui aprendendo com a Tua palavra, com o Teu amor, para que possamos ser melhores, para que possamos ser mais ligados a Ti, possamos ser mais cheios do Teu Espírito, mais vazios de nós mesmos, Pai. Senhor Deus, te pedimos um excelente dia, um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia onde o Senhor nos fortaleça, nos guie, nos direcione com a Sua mão santa e poderosa, e que possamos, Pai, todos os dias na certeza que o Senhor é conosco, que o Senhor é por nós, e que sem nós, sem Ti, não somos nada. Pai Santo, obrigado pelas nossas famílias, que o Senhor também não nos deixe, que o Senhor continue abençoando a casa de cada um que está ouvindo esse vídeo, que o Senhor continue abençoando as suas famílias, as suas finanças, e que todos possam se sentir amados, acolhidos por Ti, como eu me sinto nesse dia. Pai Santo Poderoso, também te pedimos pela nossa nação, pelo nosso povo, que o Senhor também possa estender a sua mão sobre ele, e que nós possamos prosperar quanto nação em direção ao Teu propósito, em direção à tua salvação, e que o nosso galardão esteja guardado diante de Ti. Pai Todo-Poderoso, é isso que te pedimos entendimento da leitura nessa manhã, para que todos possam sentir a Tua presença, o Seu amor e entender o Teu propósito na vida deles. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Livro de Eclesiastes, o pregador. Tudo é vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que benefício tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração passa e a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe. Apressa-se
de volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai em direção ao sul e faz seu giro para o norte. O vento gira continuamente e retorna novamente de acordo com os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar. Contudo, o mar não fica cheio. O lugar de onde os rios vêm, para ali retorna novamente. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir. O olho não se satisfaz em ver, e o ouvido não se enche de ouvir. O que aconteceu, isso é o que há de ser. E o que está feito é o que deverá ser feito. E não há coisas nova debaixo do sol. Há alguma coisa de qual se possa dizer, vê isto, é novo? Já era nos velhos tempos que foram antes de nós. Não há lembranças de coisas anteriores, nem haverá nenhuma lembrança de coisas que hão de vir, entre as que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui o rei sobre Israel em Jerusalém, e dediquei o meu coração a buscar e a procurar pela sabedoria no que diz respeito a todas as coisas que são realizadas debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação de Deus deu aos filhos do homem, para que nela se exercitem. Tenham visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode numerar. Falei eu com o meu próprio coração, dizendo, eis que adquiri grande riqueza e superei a sabedoria e todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Sim, o meu coração teve uma grande experiência de sabedoria e conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer a loucura e as tolices. E percebi que isto também é aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muita angústia, e aquele que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Essa é nosso primeiro capítulo de Eclesiastes, e aqui o rei Salomão vem falando muito sobre a vaidade, né? Vem falando sobre aquilo que nós fazemos e quando não fazemos para Deus, né? Sobre as métricas que nós colocamos para nós mesmos, métricas de vidas, aquilo que nós achamos que o outro tem, né? Tudo é vaidade debaixo do sol, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos que não seja para o Espírito, tudo aquilo que nós fazemos que não seja para Deus é vaidade, porque nós estamos querendo engrandecer a nós mesmos, querendo engrandecer o nosso próprio ego, o nosso próprio ser, talvez engrandecer o outro, né? No sentido de fazer para que o outro possa crescer, e na verdade assim, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós queremos ter, nós temos que ter para a obra, para que Deus possa crescer, para que Deus possa ser engrandecido, para que o seu nome possa ser exaltado, para que a salvação possa ser pregada, né? Para que mais e mais corações, mais e mais vidas sejam salvas. O que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que está feito é o que deverá ser feito, e não há coisa nova debaixo do sol. Ou seja, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem que acontecer para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser melhores como pessoas. E às vezes nós rejeitamos, né, esse crescimento, às vezes nós achamos que é um castigo, às vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós. E quando na verdade o Senhor está trabalhando, né, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos ter experiências para compartilhar, né, com as outras pessoas, para poder compartilhar com os nossos irmãos, compartilhar com todas aquelas pessoas que chegaram até nós, porque às vezes vem uma pessoa até a gente e você tem que ter aquela palavra, você tem que ter o entendimento para poder ajudar a pessoa, porque se eu não passei por aquilo, se eu não conheço a prova, como é que eu vou ajudar alguém? Como é que eu vou ter esse feeling de entender, de me colocar no lugar do outro, se eu nunca passei por aquilo? Ou se eu nunca passei algo parecido, né, para que eu possa ter como parâmetro a dor que a pessoa tem sentido, para que eu possa ter essa empatia de compreender a dor daquela pessoa e poder ajudar naquele momento, né? E como ele fala, o que aconteceu com nós vai acontecer e não aconteceria de forma diferente, porque Deus conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos caminhos, Ele já escreveu a nossa vida desde quando nós estamos no ventre das nossas mães. Então não tem como nós fugirmos disso, ou nós deixarmos de viver, de vivenciar tudo aquilo que nós temos passado, aquilo que nós já passamos, né? O que nós temos que aprender é com todas as experiências, é errar pouco e não errar nas mesmas coisas, né? Por isso que Salomão fala, nós temos os dias de hoje, amanhã a Deus pertence, e o passado nos serve
como apenas uma direção para não entrar naquele mesmo caminho que nós já erramos uma vez, né? Por isso que a gente fala, né? O para-brisa é grande, que é para olhar para frente, e o retrovisor ele é pequenininho, que é para você dar uma olhadinha para trás, mas não é para ficar focado lá atrás, não, é para você olhar para frente. Você continuar pensando no foco, no objetivo, que é Cristo, que é chegar no alto. Então nós temos que olhar para o passado como lembranças para não cometer os mesmos erros, mas não viver lá no passado, não viver naquele, como esse tempo era bom, né? Não, o tempo bom é hoje, porque o que eu tenho para melhorar é hoje. Hoje Cristo me salvou, hoje Ele está me dando uma nova oportunidade. Então hoje é o tempo bom, né? E ele fala, não há coisa nova debaixo do sol. Ou seja, não tem nada que o homem vai descobrir que Deus já não saiba. Não tem nada que o homem vai desenvolver que Deus já não desenvolveu, né? Porque se tudo é dele, tudo é para ele e tudo vem dele, como que nós achamos que nós estamos fazendo um grande feito, que coisa mais maravilhosa do mundo? Não, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos deu a possibilidade de fazermos, de sermos melhores, de estarmos naquela situação. Quando nós reconhecemos isso, aí sim nós começamos a deixar a vaidade de lado, no entendimento de que sem Deus não somos nada, sem o Senhor nada seria capaz de ser feito, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então nós devemos viver dessa forma, nessa certeza. Porque há muita sabedoria, há muita angústia, e aquele que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Porque quanto mais se entende, mais se conhece, mais entendemos quão pequeno nós somos e o quanto a natureza do ser humano é ruim, né? O quanto a carne é ruim, o quanto o ser humano pode ser maldoso. Então, quanto mais sabemos, quanto mais entendemos de algo, menos nós conhecemos de nós mesmos. Porque não tem como você adquirir tanta sabedoria, tanto entendimento e não conseguir enxergar, né, as coisas ruins, as coisas. Então é nesse momento que Deus nos fortalece, é nesse momento que Ele nos liberta dessa angústia, né, de falar, meu Deus do céu, mas tudo isso foi usado por mal, tudo isso foi, né, e assim, claro, tem muita coisa boa, mas se a gente for analisar no maiores dos aspectos que o ser humano desenvolve alguma tecnologia, essa tecnologia é usada para guerra, é usada para algo de ruim. Temos sim as vacinas, as tecnologias que vêm para nos beneficiar, né? Mas nós sabemos que a maioria são guerras, são desenvolvidas para guerra, são desenvolvidas para armas, são desenvolvidas para supremacia de algum país. Então assim, Salomão vem falando sobre isso, né? Porque a minha sabedoria é muita angústia, né? Porque quanto mais eu sei, quanto mais eu... E também o Senhor nos cobra muito, né? Quando nós sabemos, né? Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado, né? A palavra também fala isso. Então eu acredito que essa angústia Salomão queria dizer sobre isso. Quanto mais eu estou sabendo, mais eu quero fazer. Quanto mais eu sei, mais eu entendo o quanto eu preciso servir. E é por isso de ler a palavra, é por isso de acompanhar todos os dias ter esse direcionamento, para que nós possamos crescer quanto pessoas e possamos compreender a vontade, né? A vontade que Cristo tem para cada um de nós, a vontade de continuar servindo, a vontade de continuar ajudando, de continuar pregando a palavra, falando que Cristo é bom, né? Que Cristo é maravilhoso, que somente através deles nós conseguimos ir até o Pai, a salvação. E para aqueles que acreditam, para aqueles que não acreditam, é só ler a palavra. Se nós lermos a palavra, se nós analisarmos todos os contextos da humanidade, desde vários tempos, tudo que acontece está escrito aqui. Muitas coisas que o ser humano replica como a sua autonomia, a sua autoridade, está escrito na Bíblia. É uma cópia da Bíblia, modificada. Então, não tem como fugir da palavra, não tem como fugir disso aqui. É a palavra que salva, é a palavra que cura. E isso, meus irmãos, nesse primeiro vídeo, o primeiro de muitos, espero. Se Deus abençoar, Deus nos direcionar para que possamos continuar fazendo. Estou aí à disposição. Os senhores têm o meu canal, vou deixar aqui a descrição também do meu Instagram,
Hoje também nós vamos começar a postar muita coisa boa, muita coisa legal. E se vocês puderem, dar o seu like, dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo se fez sentido para você. E que você possa também nos adicionar nas nossas redes sociais, para que o movimento possa crescer, para que possamos fortalecer o nosso movimento com um único objetivo, né? Que o nome do Senhor seja levado para mais e mais pessoas, que mais almas sejam salvas para Cristo. E é isso aí, tamo junto e até a próxima.